A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro do profeta Oséias, do capítulo 3 ao capítulo 11, e Salmos do 124, 125 e 126. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, e não se esqueça de ler todos os capítulos na sua casa, que a gente está quase conseguindo terminar de ler a Bíblia todo esse ano, amém? Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Tome em Tuas mãos nossas vidas, seja conosco, Pai, guarde o nosso coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 6. Primeiro, vamos recapitular. Oséias, o livro de Oséias, ele é muito conhecido pela passagem que diz que Deus manda Oséias se casar com uma prostituta. Por quê? Para ele sentir na pele exatamente o que Deus estava sentindo com a traição de Israel, né? Com Israel se prostituindo aos Balaíns, aos outros, né, os deuses e tal, certo? Então, no capítulo 6 diz assim: arrependimento fingido. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer e a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Aqui o texto já mostra o seguinte: um arrependimento do povo de Israel, certo? Só que no versículo 4 a gente já vê a resposta de Deus falando: o que eu vou fazer com vocês? Vou fazer o que com você, Efraim? Vou fazer o que com você, Judá? Né? Deus vê, como a gente vive falando nos devocionais, Deus vê o coração. Então Ele sabe o que nós estamos pensando, Ele sabe o que nós estamos sentindo. E o próprio título da página já diz: arrependimento fingido. Eles não se arrependeram de verdade, né? E como Deus sonda o coração é terra que só Deus anda, Deus já tinha antecipado isso, né? Esse é o grande problema, Deus já tinha antecipado isso. Aí logo em seguida Deus já vem e corrige no 6 e diz assim: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mas mais do que os holocaustos. Então aqui ele está dizendo o quê? Eu quero que vocês tenham mais misericórdias uns com os outros, né? Nos outros capítulos a gente vai ver que estavam acontecendo saques em bandos, estavam acontecendo muitos homicídios, muitas coisas ruins na terra de Israel. E Deus não se agrada disso, né? Só que isso provinha dos outros deuses, né? Como é que eu posso dizer? Além da maldade humana, né? Além da maldade humana, não tinha, os outros deuses, eles não tinham características, não vou dizer humanistas, características, vou ser sucinto na palavra, vou colocar características dóceis, como Deus, né? Então para eles era mais dente por dente, olho por olho. No caso de Deus, ele deixa sempre claro: pois quero misericórdia. Eu não quero que durante a batalha você vá lá e fale assim: pronto, vence, e acabe de enfiar a espada no inimigo. Ele quer que você olhe pro inimigo, puxe ele de volta e fale: poxa, cara, percebeu que você perdeu? Agora, né, se rende, você vai pagar o imposto e tal. E aconteceu isso no reinado de Davi. Davi matou muitos inimigos, né? Mas ele deixou para Salomão um reinado sem guerra. Só que os inimigos, eles estavam todos rendidos, né? Salomão não precisou lutar grandes batalhas como Davi. Davi deixou o reino tão equilibrado que o povo sabia que não dava conta de Israel, né? Israel foi misericordioso, não matou todos os reinos, certo? E eles pagavam tributos para Israel. Isso de Davi para Salomão, né? E aí ele fala: eu não quero sacrifícios, quero conhecimento de Deus. E mais para frente ele vai falar que os sacrifícios, eles gostavam de fazer sacrifícios porque eles comiam da carne do sacrifício. Essa é a questão, eles gostavam da carne, então eles alimentavam não o espírito, mas a carne humana. Então, referente a isso, eles diziam, o Deus está falando o que para eles aqui? Eu quero que vocês parem de matar os animais inocentes agora e conheçam mais a mim. Como vão conhecer mais a mim?
estudando o Pentateuco ou os mandamentos e seguindo os mandamentos, né? Não tem como, vocês estão acompanhando a gente aí desde o começo, não tem como ler a palavra e não andar na reta justiça. Automaticamente o Espírito testifica e vai falar, opa, tá errado aí, não vai por ali, não faz isso, não faz aquilo, não é, Bruna? Não tem como seguir, é quase impossível. É quase impossível. Dá para fazer, mas você faz muito forçado. E o Espírito não te deixa enganado. Você faz sabendo que está fazendo errado. Você até faz, mas faz sabendo que você está fazendo errado. E é isso que o Senhor está falando aqui. Eu quero que vocês conheçam mais de mim. Porque se me conhecer, não faz. Se me conhecer, não vai por ali. Se me conhecer, não bebe aquilo ali, não fuma aquilo ali. Porque tem mais temor do Senhor. Vai saber que além do Senhor ser misericordioso, Ele é justo. Nada vai me faltar. Então, um exemplo de quem conhecia o Senhor e não andava por os caminhos tortos, Daniel. Daniel, quando ele chega na Babilônia, é oferecido para ele os manjares, ele fala, não vou pegar isso que foi oferecido, né? Faz a prova, pede lá só a salada, o jejum de Daniel, né? Pede lá só as saladas, os legumes, e no final, Deus dá vitória para ele, ele está mais forte do que os outros que comeram todo aquele banquete da Babilônia. Só que o banquete que tinha sido esse oferecido. Só que Daniel era um estudioso, Daniel era sábio, ele conhecia a palavra, ele conhecia os manuscritos, os mandamentos, e ele não conseguia se desviar dele. Daniel era humano, ele possivelmente era pecador como a gente, era falho, porque o pecado ele parte da carne, não tem como. Nasceu da linhagem de Adão, que foram os primeiros, nasceu o pecador, não tem como. Mas se você conhece a palavra, você evita ao máximo, como Daniel evitou, como Sadraque, Mesaque e Abednego evitou, como Ezequiel evitou. Então dá para evitar. E aqui o próprio Deus já está falando para eles, vocês estão fingindo. Dá para evitar, vocês sabem disso, mas vocês estão fazendo porque querem, né? Aí em seguida ele diz assim, mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Ponto. É isso, ele está usando o profeta para falar assim, Israel, Judá, acabou. Vocês foram infiéis, por isso que eu castiguei vocês. Né? E Oséias pagou um preço, né, por ser profeta, né, que a gente não pode deixar de enfatizar isso, que Deus mandou com que ele casasse com a prostituta, que a prostituta ia trair ele, era para voltar, era para casar com a prostituta de novo, né, comprar ela de volta, porque é o que Deus faz com o seu povo. Hoje, aqui a gente vê que eles são castigados, né? E não existe pecadinho e pecadão. Mas tem pecados, tem coisas que na terra a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Tem coisas que a gente vai pagar um preço aqui. E tem coisas que ainda dá tempo, né? Dependendo da gravidade, dá tempo ainda de pedir perdão para Deus, né? E se arrepender, né? Vou dar o exemplo de duas coisas extremas. Um homicídio. Se você se arrepender e pedir perdão para Deus, Deus vai perdoar. Mas aqui na terra existem leis. E de acordo com as leis, a pessoa plantou, ela colheu, ela vai acabar sendo presa para pagar aqui na terra essa lei, certo? Agora, por exemplo, eu me desentendo com a minha esposa e xingo ela. Falar, vai, você usa óculos. E ela fica triste. Eu posso, né, me arrepender, chegar para ela e falar, amor, desculpa, eu pequei contra você, pequei contra Deus, porque eu também não posso ofender o próximo que Deus se ofende. E Deus perdoa, minha esposa me perdoou, Deus perdoa, pronto, acabou ali. Não que isso não tenha também a consequência, né? Porque às vezes pode acontecer de isso ficar uma tristeza, né, por um longo período, mas tem ali, né, aquele balanço de pesos por conta de lei e tal. Agora, nesse tempo aqui de Israel, era só o castigo. Então, por exemplo, Israel, depois que eles foram para a Babilônia, nunca mais Israel teve rei. O próximo rei que vem aparecer aí é Jesus quando nasce. Então, esse período todo Israel fica sem rei e Jesus ainda nem reivindica o reino aqui. O reino dele vai ser lá no céu. Então, automaticamente Israel só pereceu por desobediência. Quando Jesus veio, virou o tempo da graça e hoje a gente pode pedir perdão e se arrepender sem que muitos desses castigos se cumpram, né, na nossa vida. Quer acrescentar alguma coisa? Vamos orar?
Senhor meu Pai, te agradecemos mais uma vez meditar na Tua Palavra. Tome em Tuas mãos nossas vidas. Senhor, nos ajude, Pai, a conhecer cada dia mais de Ti, Pai, e não se desviar das Tuas palavras em nenhum momento das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau.